Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Deus está conosco, mesmo quando nos persegue. Agora eu gostaria que a gente juntasse essas duas lições de gente que deu literalmente de comer e beber aos seus inimigos e foram abençoados por Deus. Pastor, Isaac abriu um poço novo. Qual foi a bênção de Eliseu? Bom, Eliseu não foi preso. O rei da Síria não atacou mais a Israel. Durante o restante do relato daquela história, a Bíblia diz, da parte da Síria não houve mais investidas. Eu e você podemos viver intervenções sobrenaturais quando decidimos cooperar com Deus. Mas eu gostaria que a gente pudesse avaliar que Paulo está instruindo esses exemplos que nós vimos a partir da perspectiva do ensino de Jesus. Vá comigo para Mateus capítulo 5. Eu gostaria que a gente lesse junto do verso 43 até o 48. Nosso Senhor diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Uma referência a Levítico 19:18. Mas Jesus afirma: eu porém lhes digo, amem os seus inimigos, orem pelos que perseguem vocês. Essa orientação, verso 45, vai trazer o indicativo de propósito, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Então, portanto, esse link, conjunção explicativa, tem tudo a ver com toda a ideia e o raciocínio que está sendo desenvolvido. Sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Por que é que nós temos que amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem? O verso 46 diz, para demonstrarem que são filhos do Pai Celeste. O filho é aquele que carrega o DNA do Pai, que reproduz a natureza do Pai, que manifesta o comportamento do Pai. O que é que a Bíblia instrui a mim e a você enquanto filhos? Efésios 5:1 diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Deus espera que a minha e a sua conduta não apenas possa proteger o nosso coração, porque quando eu e você decidimos não retornar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, não estamos fazendo o bem apenas aos nossos ofensores. Evidente que também estamos guardando o nosso próprio coração. Estamos fazendo bem a nós mesmos. Mas Deus está dizendo, a ideia não é apenas poupar você e ainda assim transportar misericórdia para com o outro. É que vocês sejam instrumentos que revelem o caráter de Deus nessa terra. Ou seja, o meu e o seu comportamento não pode ser espelhado no comportamento dos outros. É por isso que eu e você não podemos ser reativos. O nosso comportamento, ele se espelha em quem Deus é. E a gente simplesmente transborda isso diante de outras pessoas. Porque a questão não é só pagar o mal com o mal. Se você só faz o bem, não a todas as pessoas, mas só quem te fez. A pergunta de Jesus é, qual a diferença entre você e um publicano? Entre você e um gentil? Ele está usando os termos que as pessoas conheciam na época para se referir aos pagãos, aos que não temiam e não serviam a Deus. Ele está dizendo, se você é reativo e retribui mal com mal e só dá o bem a quem te faz o bem, você está nivelado com qualquer ímpio. Mas o seu comportamento não pode ser do ímpio. Por quê? Porque agora que você nasceu de novo, você recebeu um novo DNA, você recebeu uma nova natureza, e é essa natureza que tem que te governar. Quando nós começamos a juntar as peças do quebra-cabeça, a gente percebe não só que não há injustiça naquilo que Deus nos apresenta, como nós precisamos entender qual é o conceito de ser filho, é reproduzir a natureza de nosso Pai. Em Mateus, no capítulo 7, Jesus diz lá no verso 1 e 2, para a gente não fazer o mal que a gente não quer que retorne. Porque há uma lei espiritual de semeadura e ceifa. Tudo, eu chamo isso de efeito bumerangue, tudo que vai e volta. Então ele diz, não julgue para não ser julgado, não condene para não ser condenado. Mas ele diz, mais do que não fazer aquilo que você não quer que faça, faça aquilo que você quer que te faça.
fazei aos outros aquilo que quereis que vos façam. Você quer que os outros sejam compreensivos com você? Seja com os outros. Quer que os outros sejam misericordiosos com você? Seja com os outros. O tempo todo nós precisamos entender. Agora, esse padrão não pode ser baseado apenas no interesse do tratamento que eu quero receber, mas precisa ser baseado no entendimento de que ele reflete o caráter de Deus. Agora, por que Deus faz chover sobre justos e injustos? Porque o amor de Deus para conosco não é reativo. Isso não significa que no seu lado justo Deus não vá recompensar atitudes. Mas nós precisamos entender que o amor dele não é reativo ao nosso comportamento. E ele está nos chamando a ser como ele é e a funcionar como ele funciona. Então Jesus termina falando lá no verso 48, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sabe, você conseguir perdoar quem te ofendeu é uma vitória. Você entrar num lugar onde já não se deixa ofender é um nível de maturidade maior e uma vitória ainda maior. Mas quando você entra num lugar onde você passa a viver como estilo de vida, eu vou retornar o mal que me fizeram com o bem, com uma consciência. O que as pessoas fazem reflete quem são, o que eu e você fazemos reflete quem somos. Não quem somos porque escolhemos ser melhores do que os outros, mas quem somos quando entendemos a nossa identidade de nova criatura, de gente que tem o fruto do Espírito, que é governada pelo Espírito Santo que o carrega. Isso vai fazer toda a diferença. É lógico que isso também é uma escolha. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 5, o apóstolo Paulo nos faz entender isso. Os que se inclinam para a carne, a velha natureza, vão cogitar, pensar, vão ser governados por essa natureza. E a Bíblia diz que a inclinação da carne dá para a morte. Mas os que se inclinam para o Espírito, a nova natureza, a Bíblia diz, esses não só cogitam, pensam as coisas do Espírito, mas se inclinam para a vida. Quando eu e você pensamos não só nos resultados, mas no que a palavra de Deus nos apresenta em relação ao processo de santificação, nós precisamos entender que o aspecto relacional também é parte da obra de santificação para a qual eu e você fomos chamados. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, a orientação bíblica é: procurem viver em paz com todos. Com todos é todo mundo sem exceção. E busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para alguns, viver em paz com todo mundo, situação relacional tranquila é uma coisa, e buscar a santificação é outra. A Bíblia está dizendo: busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A prova de que os dois assuntos estão sendo tratados como um só está no verso seguinte, o 15. Cuidem para que ninguém fique afastado ou se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Busque a paz com todos e a santificação, porque se você não tiver em paz com os outros e uma raiz de amargura brotar, você se priva da graça de Deus, você se desconecta de Deus. Sem santificação ninguém vê a Deus. Ou seja, a maneira como eu e você gerenciamos as emoções e como reagimos às ofensas é parte do processo de santificação. A Bíblia não faz uma distinção e diz: olha, ser santo é guardar da imoralidade do corpo, mas na alma deixa qualquer lixo e toxicidade se acumular. Não, a Bíblia diz que isso é parte do processo de santificação, e eu e você temos que nos guardar disso. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no verso 15, o apóstolo Paulo diz assim, e aqui eu termino: tenham cuidado. Eu gosto dessas advertências bíblicas do tenham cuidado. Ele está dizendo: vigia, fique esperto, presta atenção. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Uma afirmação muito idêntica à orientação que foi dada em Romanos 12, o texto que nós lemos no início. Aí ele continua e diz assim: estejam sempre alegres. Alegre-se sempre. Em outras palavras, o seu humor não deveria ser ditado pela forma como os outros te tratam. Eu e você temos motivos para estar alegres, independente de se os outros estão nos tratando bem ou não. Eu e você fomos salvos.
temos o nosso nome escrito no livro da vida. Aliás, Jesus disse que a gente tinha que se alegrar mais por isso do que por qualquer outra bênção. Quando os apóstolos chegam dizendo: Senhor, no teu nome os demônios submetem, os enfermos são curados, Jesus diz: alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele está dizendo mais do que o mover de Deus nas circunstâncias. Eu e você temos uma alegria eterna, garantida, permanente. E eu não consigo entender um crente que já não se alegra em Deus por causa do que alguém lhe fez. A Bíblia está chamando eu e você a colocar o foco no lugar certo. Para que ajude isso, verso 17 diz: orem sem cessar. Porque na oração eu e você conectamos com Deus, com os recursos de Deus, ajustamos o nosso foco. Olha o verso 18: em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Todo dia uma pessoa falou: pastor, essa orientação é meio insana e ilógica. Eu tenho que agradecer por tudo. Eu falei: não é por tudo, é em tudo. Ele falou: qual a diferença? Eu falei: a diferença é que você não agradece a circunstância pela circunstância em si. Você agradece a circunstância porque você tem motivos de alegria a despeito delas. Então você permanece grato, porque o seu motivo de gratidão não é meramente circunstancial. Então se você levantar cedo e der uma topada com o dedão do pé no pé da cama, você não tem que agradecer: Senhor, muito obrigado que esse pé da cama estava no meio do caminho. Não é isso, mas a despeito disso, você não precisa dizer: meu dia está arruinado, minha alegria acabou. Eu e você somos orientados por valores maiores. Quem está entendendo, diga amém. Aí ele continua e diz assim: não apaguem o espírito. Porque tem muito crente que por causa de picuinha emocional, ele está deixando de viver o fervor e a intensidade espiritual que poderia estar vivendo. Não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Verso 22, abstenham-se de toda forma de mal. Do que é que ele está falando? Não retribua o mal por mal. Há um contexto. Verso 23, e o mesmo Deus da paz o santifique em tudo. Que eu santifique em tudo. Santificação integral. Que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem crente que ele guarda a santidade do Espírito: pastor, não me meto com nada do mundo espiritual das trevas. Ele guarda a santidade do corpo e diz: estou fugindo da imoralidade, mas entrega a alma dele para o lixo o tempo todo, permitindo todo tipo de sentimento, permitindo que a ofensa entre, que a falta de perdão se instale, como se isso fosse justificável ou permitido. Nós precisamos entender que é parte do processo de santificação. Deus não está pensando apenas naquela pessoa para quem eu e você vamos fazer o bem. Ele quer o meu e o seu aperfeiçoamento. E para que a gente viva esse aperfeiçoamento, precisamos entrar nesse lugar da oração, precisamos do enchimento do Espírito Santo, precisamos preservar o nosso foco naquilo que de fato nos alegra e nos enriquece. Eu e você temos valores muito maiores. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu gostaria que nós pudéssemos ter um momento de oração juntos. Eu gosto muito, diante de toda e qualquer palavra que eu recebo de Deus, seja num culto, seja meditando na Escritura, num momento devocional, conversando com alguém, ficar me perguntando o que é que de forma prática eu posso fazer. Eu sei que nós mexemos aqui em muitos ângulos e perspectivas, tentando montar o quebra-cabeça todo. E às vezes Deus mexe mais com um numa área, com outro em outra. De repente o que Deus mais queria trazer ao seu coração é aquele lugar de fé e confiança, seu destino profético. Não está na mão das pessoas, está na mão dele. Talvez para outro seja simplesmente o entendimento de que você não pode ser escravizado pela ofensa e não pode ser reativo. Mas diante de tudo aquilo que nós falamos, o ponto importante enquanto oramos é: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Há momentos onde, quando fazemos o bem para quem nos fez o mal, isso é uma lição para a pessoa, sem contar no banho de constrangimento. O rei da Síria não conseguiu mais atacar Israel depois da atitude de Eliseu. E eu já vivi momentos onde, fazendo o bem a quem me fez mal, a pessoa ficou muito constrangido, parece que a ficha dela caiu. Já houve momentos que Deus me dirigia a fazer o mal, pagar o mal com o bem, e não deixar que a pessoa soubesse que era eu que estava fazendo. Então isso significa que Deus não queria necessariamente fazer algo na vida do outro. Às vezes tudo que Ele quer é ajustar o foco na nossa.
tem a ver comigo e com você. Então, de todas essas variáveis possíveis que nós trabalhamos, e aquelas que eu nem apresentei, mas Deus pode estar trazendo dentro de você, a pergunta mais importante antes de terminarmos a reunião é: o que é que o Senhor quer que eu faça? E nós precisamos ser sensíveis a esse tipo de direcionamento. Precisamos entender que há uma batalha contra a palavra que você recebeu. A parábola do semeador, Jesus fala de uma semente que cai à beira do caminho. Essa nem germina. A chance de dar fruto é extinta assim já de cara, no começo. A Bíblia diz que esses são os que ouvem a palavra e não entendem. Como que Jesus explicou isso depois? Ele diz que as aves vêm e comem a semente antes dela germinar. Na hora de interpretar, Jesus explica que as aves dos céus são os demônios. Há uma briga no reino espiritual. E o diabo quer roubar aquilo que você ouviu, porque ele sabe que o que você ouviu tem o poder de te mudar e quebrar o controle dele sobre a sua vida. Mas muitas vezes a gente só não vê a hora do culto terminar, porque já picou o cartão, pagou com a rotina, nossa mente está focada em outra coisa, e nós não permitimos que aquilo que Deus está falando seja trabalhado. E muitas vezes nós só desligamos isso e nem nos damos conta de que nós é que estamos sendo roubados. Então, nesses momentos de oração, eu gostaria que nós pudéssemos ter uma cultura que isso não é só o protocolo de final do culto. É um momento onde nós podemos garantir a germinação, a frutificação da palavra. É um momento onde nós podemos ter um direcionamento mais prático, personalizado daquilo que Deus nos fala. E eu quero que você ore e fale com Deus por um instante. Eu vou orar por você. Você não precisa ouvir minha oração. Você pode fazer a sua. Espírito Santo, nós precisamos não apenas do combo da compreensão de princípios, nós precisamos daquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer. E nós oramos por isso agora. Que a semente da Tua palavra lançada no coração dos meus irmãos e irmãs não seja roubada quando saírem desse lugar. Nós oramos para que aquilo que o Senhor começou aqui e agora não termine no final do culto. Nós oramos que aquilo que o Senhor começou continue, cresça, progrida, se desenvolva em cada um de nós. Nós queremos ser trabalhados pelo Senhor, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, e nos expomos a isso. Reconhecemos que toda a natureza carnal se levanta contra essas verdades, reage de forma quase hostil a essas verdades. Mas nós oramos que o Senhor não apenas abra o entendimento espiritual, como traga todo o quebrantamento e sensibilidade necessária para não apenas entendermos, mas praticarmos a Tua palavra. Nós oramos por isso em nome de Jesus. E desde já te agradecemos pela certeza de que o Senhor nos conduzirá. Alguns terão aquela clara sensação: Deus de fato está me dirigindo. Outros talvez podem acreditar que chegaram à conclusão sozinhos, sem perceber o quanto o Senhor os influenciou. O que nós te pedimos é que o resultado final seja o mesmo, independente de como seja o processo. Que o Senhor nos guie a ações práticas da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você crê e concorda, diga amém. Você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Se inscreva para receber mensagens da palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.